Dentre as bebidas mais consumidas pelos brasileiros está o café. Presente no dia a dia da população, ele é mais do que uma bebida, é história. No estado do Rio, essa história encontra-se registrada na opulência das fazendas do Vale do Café, localizado na região sul fluminense, de onde, no século XIX, o produto partia para exportação. Ao passear por essa região e pelas propriedades hoje abertas ao turismo, mais do que fazer uma viagem ao passado, é possível apreciar também a produção, não mais em larga escala, mas de pequenos e médios agricultores que estão apostando na qualidade do grão para resgatar essa tradição. Essa novidade eu conto para vocês no Rio em Foco, que começa agora. Então pega o seu café e vem com a gente. Para falar sobre as ações que estão sendo realizadas para a retomada do mercado de café no estado do Rio, os desafios e as oportunidades que esse setor apresenta, eu converso com o chefe da Divisão de Política e Desenvolvimento Agropecuário do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Celso Merola, e a diretora executiva do Vale do Café Convention and Visitors Bureau, Luciana Delamare. Oi, Celso. Oi, Luciana. Antes de iniciarmos o nosso bate-papo, eu vou chamar a entrevista com o produtor Paulo Tassinari. Ele conta pra gente a importância do turismo como elo entre a produção do café e a história presente nas fazendas. Então, a gente algumas visões que a gente fez ao longo. E essa do mercado, da renascimento lá do turismo, do Vale do Café, eu fui uma das testemunhas. E eu vi lá, eles tinham as fazendas, né? Ali foi um pedaço da história nossa, uma história do Império, né? E dos barões de café, e eu via que as fazendas que estavam ali, né? Um ambiente, sabe, quase que abandonado, não tinha mais café nenhum, não tinha nada, começaram a querer promover historicamente tudo que aconteceu lá no passado. Eu acho que eles conseguiram, sabe, resgatar, fizeram pequenos mini projetos produtivos de café, e alguns estão funcionando muitíssimo bem. Então, já existia um negócio turístico que agregou ao seu turismo o valor da história do café, dessa forma agora produzindo café. O que eu estou vislumbrando é esse outro lado de parcerias e de mostrar que existe um outro elo que é produtivo e que pode se tornar turístico. É o inverso da moeda que eu estou querendo mostrar. Existe uma conexão tanto do comprador daquele produto ao produtor daquele produto. E eu acho que é o turismo que pode fazer isso. Aqui no Rio, acho que a gente tem que valorizar essas oportunidades que a gente tem, sabe, das pessoas que estão no nosso estado, de conhecer e de criar vínculos com os produtos que são fornecidos aqui. Luciana, o Vale do Café Convention Bureau foi recentemente criado justamente para vender esse roteiro, né, que na verdade de uma região do estado do Rio de Janeiro, em termos turísticos. Qual é a agenda de vocês hoje? Qual é o tipo de trabalho que vocês fazem junto tanto aos produtores quanto também a todas essas fazendas históricas e outros hotéis que tem na região? Pois é, Geisa. Eu, quando entrei no Convention Bureau, ele tinha pouco mais de 6 meses da sua fundação. É um Convention Bureau muito recente, um dos mais recentes do país. E o maior desafio talvez seja a gente trabalhar um cluster turístico que é mais abrangente do que o que habitualmente acontece no Bureau, que é trabalhar um território só. E nós trabalhamos 6 territórios. E a primeira grande missão nossa foi entender o que essa região possui, aquilo que tecnicamente a gente chama de inventário da oferta turística, né, ou IOT, mas de uma forma muito mais dinâmica, entendendo mais a questão das vocações econômicas, das vocações regionais, culturais, enfim, e também fazendo um levantamento daquilo que se tem como manifestação de cultura imaterial e trazer, na verdade, a região que
aparentemente parece que vive do seu passado para o presente e o futuro. Então, eu acho que no meio da pandemia, nós nos vimos numa situação super desafiadora, porque a gente precisava continuar o nosso trabalho, continuar, na verdade, motivando, incentivando os associados, nossos empresários, a verem uma luz no fim do túnel, vendo que o trabalho estava sendo feito, apesar, né, da pandemia ter sido um momento agudo, né? A gente tenha parado tudo durante um período aparentemente sem previsão, né? Sem limite, e aí a gente começou a fazer parcerias técnicas, e foi esse, eu acho que foi a grande sabedoria que a gente conseguiu ter, a grande clareza que a gente conseguiu ter durante o início da pandemia, que foi o seguinte: se a gente não vai conseguir fazer promoção turística, tanto regionalmente, ou nacionalmente, ou internacionalmente, que pelo menos a gente consiga entender muito bem quem está já fazendo alguma coisa pelo território. E nós começamos a fazer cooperações técnicas com entidades no nosso estado, e, claro, cada um dentro da sua temática, dentro da sua expertise, e eu acho que esse foi um ponto muito importante para a nossa região ter trabalhado dessa forma, em rede. Celso, em relação à questão do café, né? A região do Vale do Café, na verdade, ela entrou em decadência, junto com a decadência econômica, houve a decadência da produção. Então, a gente não tinha mais histórico de café sendo produzido ali naquela região. Como é que foi o trabalho de resgate dessa produção e o olhar, né, para um produto mais especial, mais bem trabalhado, de pequena propriedade, pequena produção? Qual foi a atuação do Ministério da Agricultura nesse processo? Então, essa região, né, quer dizer, a gente sempre viu ela como uma oportunidade de desenvolver o setor primário, né, a produção, conectado com outras, por exemplo, turismo, né, outras atividades. Infelizmente, a gente tinha uma dificuldade muito grande em trabalhar café no Rio de Janeiro, né? Essa região já foi a maior região produtora de café do mundo, né, no século XIX, só que foi feita de forma assim, muito agressiva, né? Então, hoje, quando a gente passa ali na região, você vê os sinais claros, né? Os morros pelados, né? A erosão, tudo isso, né? Então, da mesma forma que foi uma região extremamente produtiva, ela, junto com a abolição da escravatura e outras coisas que foram acontecendo, houve um esvaziamento brutal, né? De tal forma que ela ficou abandonada há muito tempo, né? Muitas fazendas foram destruídas, né? E foram recuperadas depois por alguns empresários. Então, nos anos 90, a gente teve alguns trabalhos com prefeituras locais no sentido de produção de mudas e tentar estimular o pessoal a voltar a plantar café. Só que isso não deu muito resultado, até porque o café do Rio de Janeiro era um café... tinha assim, uma visão muito ruim do café do Rio de Janeiro, né? A produção de café commodity, ela no Rio era tratada de forma... Então, o café de péssima qualidade. Para você ter uma ideia, na classificação de café, o pior café é o café riado, né? Em homenagem ao Rio, infelizmente, né? E aí a gente sentiu que isso não ia ser muito difícil. Agora, já nos anos 2000, a gente começou a tentar retomar esse trabalho, né? Que, através de alguma conversa com alguns empresários e alguns fazendeiros locais, a gente começou a tentar retomar a produção de café. Até porque o Ministério da Agricultura está ali no Porto do Rio. Então, muitas vezes, grupos de turistas vinham pedir para visitar fazendas de café, né? Então, era constrangedor, porque tinham as fazendas, mas não tinham um pé de café sequer na fazenda. Muitas fazendas não tinham nem um pé de café, né? Então, era difícil negociar, ligava. Aí, a gente, com esses contatos, a gente retomou uma conversa com o auxílio do Senar, na época, lá de Vassouras. A gente fez algumas reuniões,
criamos um grupo. Depois a Bernadette, que é uma colega do Ministério, que tem experiência com turismo, veio trabalhar comigo e eu encarreguei ela de fazer essas costuras, né? Então, a gente fez uma série de reuniões com a sociedade local, inclusive com grupos representantes do movimento negro, de quilombos, né? Porque eu acho que a gente não pode dissociar nunca essa história da exploração de café na região, que era baseada no trabalho escravo, né? Então, isso eu acho que é uma coisa que, nessa retomada, a gente tem que pensar, né? De trabalhar com essas comunidades remanescentes, né? Discutir isso, a cultura que está ali, né? Na região, tudo isso. E quais são os municípios hoje no estado do Rio que produzem café? Então, a gente tem a região serrana do Rio de Janeiro, né? Que basicamente ali é a região de Nova Friburgo, Duas Barras, a região mais alta daqueles municípios ali, né? Duas Barras, Bom Jardim, né? Basicamente esses são que tem a maior quantidade de café plantado. E alguma coisa né? no Noroeste Fluminense, né? Noroeste, na região Noroeste, também a região alta da região Noroeste, que é Porciúncula, Varriçai, Bom Jesus e Itabapuana, Miracema também tem uma região mais alta um pouco, e Cambuci também, que tem uma região mais alta, né? Então, o café é uma planta tropical de altitude, o café arábica, né? Que dá bebida, que é o café mais... é o melhor café, né, para bebida. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas.